De repente, um ser invisível a olho nu se espalhou pelo planeta, infectando milhões de pessoas, trazendo doença e morte. A pandemia do coronavírus mudou o comportamento, fechou fronteiras, paralisou economias, incorporou ao vocabulário do dia a dia termos como quarentena, lockdown, média móvel, distanciamento social. A cada instante, desinfetamos as mãos. Fora de casa, aprendemos a usar máscaras. Em tempo recorde, cientistas e pesquisadores desenvolveram vacinas, o único meio eficaz de bloquear o contágio e a progressão da Covid-19. Nos meios de comunicação, muito ruído e muita pressa também em definir o novo normal. Afinal, quando muitos países já celebravam uma certa tranquilidade, deram de cara com a segunda onda. Nós temos exemplos de situações absolutamente dramáticas em que a humanidade conseguiu encontrar dentro de si mesma força suficiente para responder a esses desafios. Na Europa, ao final da Idade Média, por exemplo, a peste negra dizimou cerca de 2/3 da população do continente. Depois da peste negra, a Europa protagonizou aquele que talvez tenha sido o maior movimento de renovação cultural da humanidade, chamado Renascença ou Renascimento, envolvendo a ciência, as letras e as artes de uma forma geral. 100 anos atrás, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Um dos mais conceituados psiquiatras e historiadores do país resgatou nos registros oficiais e nas reportagens de então as consequências dessa tragédia aqui no Brasil e comparou com o cenário da pandemia do coronavírus. Publicado numa revista científica, o trabalho recuperou notícias que nos dias de hoje seriam consideradas fake news. Os jornais publicavam constantemente fórmulas milagrosas de um pajé, não sei do que, de um ex-escravos que deu uma fórmula secreta, aquela coisa toda. E a pandemia era um grande pandemônio também de coisas saindo nos jornais, essa coisa toda. A cachaça, o conhaque, todas as bebidas alcoólicas e o limão se tornaram itens extremamente luxuosos. A inflação foi lá para cima, um limão custava uma fortuna. Desapareceu todas as cachaças de limão da praça. E, ao que parece, não resolveu o problema das pessoas. Né? Como é que o mundo reagiu? Veio a década de 1920, de uma extraordinária efervescência cultural nas artes visuais, na ciência, na literatura. São exemplos de que, por detrás de grandes tragédias, de situações aparentemente intransponíveis, a humanidade encontra em si mesma, dentro de si, força suficiente para superar e construir o novo. A descoberta de vacinas eficazes contra o coronavírus trouxe esperança, mas a imunização em larga escala implica produção, distribuição e aplicação em 8 bilhões de habitantes do planeta. E mais uma pergunta sem resposta. Será que, a exemplo da influenza, a vacina da Covid-19 também terá que ser renovada ano a ano? É uma questão de tempo para que ocorra uma mutação que escape da vacina, por assim dizer. E isso seria um grande perigo. Portanto, esses estudos devem continuar e é bem possível que, se ocorra uma mutação a esse nível, a vacina ela tenha que ser modificada, utilizando essa própria variante para produzir a nova vacina. Então existe sim um risco de que a vacinação fique periódica. Não sei de quanto tempo, se será anual. Isso muito vai depender de como a doença vai evoluir daqui para frente.